Estava comentando sobre isso. Parece que Satanás ele tem uma estratégia de matar criança, né? Porque, olha, ele mandou matar os primogênitos na época de Moisés, na época de Jesus com Herodes também. Por que ele investe tanto em criança, hein? Particularmente em alguns momentos específicos da história, né? Quer dizer, na vinda de Moisés, que seria aquele libertador, Né? na vinda de Jesus, que seria o libertador, né? O último Adão, e creio que nós temos esse momento também, um momento assim, né? Um momento de preparação para a volta de Jesus. Aleluia, então eu creio que o Senhor tem aqueles, né, chamados com uma missão muito específica, um propósito específico para esses últimos dias. Então eu entendo que essa perseguição ela ocorre e aí cabe o pai e a mãe realmente se posicionar, né, como Joquebede, seu esposo, né, fizeram ali naquele momento. Não é momento de ter medo, é momento de ter coragem, né? É enfrentar. Então, ainda que no seu coração venham os medos, né, você precisa se posicionar enfrentando isso. Então, a intercessão, né, a unção, a oração, tudo fala da forma como Joquebede preparou aquele cesto, né? Então, os princípios que você precisa estar ensinando os seus filhos no seu dia a dia, isso tudo servirá de proteção para eles. Então, não é momento de olhar para outro lugar, a não ser principalmente para o Senhor e essa dependência dele para que você consiga gerar uma proteção ao redor dos seus filhos. Nossos filhos estão na alça de mira, né, Vanessa? Sim. Estão sendo alvo, né? E aí eu vejo as crianças como a igreja do hoje. A nossa experiência lá agora na Lagoinha Bairro, lá na Barroca, quantas famílias têm vindo ao Senhor Jesus em virtude das crianças estarem envolvidas na igreja, né? Benção. Nós temos casos lá que a mãe confessou Jesus, trouxe a filha já se batizou, a mãe ainda não conseguiu por alguma circunstância que ela ainda precisa passar por alguns processos, mas assim, famílias se rendendo a Jesus. Nós temos casos lá, por exemplo, de um pai que não ia à igreja há mais de 3 anos por causa da menina estar envolvida na igreja, cantando lá no louvor, que a gente tem aberto espaço, e o pai está retornando para a igreja. Então, assim, são muitos. Então, eu vejo a fúria do inimigo exatamente porque as nossas crianças de hoje são crianças que se posicionam. Não são mais crianças como na nossa época, né? Assim, na nossa fase de criança. Eu vejo lá em casa, assim, como que a Esther, ela tem um posicionamento frente àquilo que ela acredita e ela defende a fé dela. Né? Tanto para defender quanto para questionar. Sim. Né? Eles querem entender, querem saber, eles querem fundamentos, né? E de levar isso para os outros mesmo. Assim. Então, é isso que eu acho que há um mover, de fato, sobre essa geração na preparação da volta de Jesus. Agora, essas crianças, que não só são as crianças filhas de cristãos evangélicos, que são crianças que estão se posicionando, estão parece que é dessa geração. É dessa geração, né? Sim. E a matéria da revista Veja dessa semana me causou muito espanto e foi uma das razões do nosso programa de hoje. Eu queria que mostrasse acerca de uma proposta, de um livro, inclusive, virou best-seller de uma psicóloga argentina. Essa psicóloga, ela fez uma proposta interessante, isso aí está bombando, não só na Argentina. Aqui, olha, essa cidadã aqui, dona Laura Gutman. A Laura, né, ela escreveu vários livros, já tem 12 livros escritos, né? E esse aí, o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Ela trata de uma proposta dela de crianças que são diferentes, né? São crianças que vão começar a mandar nos pais. Inclusive, está no site da Veja essa afirmação dela. Eu gostaria que mostrasse o site da Veja para os nossos telespectadores. Olha só, do site da Veja está escrito assim: Laura Gutman, abre aspas, os pais precisam obedecer os filhos. Olha a proposta dela, fecha aspas. Psicopedagoga argentina, que já vendeu 50 mil livros no país e se converteu em espécie de guru de pais e mães, defende a criação de filhos sem frustração e sem limites. Que maravilha! Eu estava pesquisando um pouquinho sobre ela e uma das crenças dela ela acredita que o pai não tem que participar na primeira infância. Pai, homem? O homem, a figura Eita. masculina. É a mãe, que ela tem que dar todo o carinho, todo o amor, todo o contato físico. Chorou, é colo na hora. Ela é totalmente contra deixar a criança, se ela não quer dormir sozinha, compartilhar a cama. A vida sexual do casal não tem problema nesse momento. O importante é que a criança se satisfaça
plenamente. Mas vai crescer uma maravilha. Vai. Dona do pedaço. Primeiro porque desde a formação, a criança não é formada só por uma mãe. Ela é formada por pai, né? E por uma mãe, né? Então, se nós começarmos desde a geração, né, a formação dela, ela é formada por dois, e não apenas por um. E ela precisa do cuidado dos dois, né? A própria palavra de Deus nos fala sobre isso, né? O papel do pai, o mandamento do pai, a instrução, o ensino da mãe. Então, é importante essa participação dos dois na formação dessa criança. E o coração de uma criança, ele é cheio da estutícia, né? A Bíblia diz o coração da criança, né? A estutícia está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina é que separa. Então, é necessário, né? A frustração é necessária para se ganhar a sabedoria. É interessante, Carla, porque, e Vanessa, nós estamos batendo papo aqui, deixa eu emitir minha opinião. A minha esposa, sempre que a gente está conversando, ela me solta umas pérolas, um bom sentido de pérola, né? Ela me faz ver algumas coisas que eu não tinha pensado. Outro dia vendo aquela discussão dizendo assim sobre a questão da sexualidade, dizendo, não, o menino já nasceu gay. E ela estava pensando, Cássio, para pensar, ninguém nasce gay, ninguém nasce... vamos pensar os comportamentos condenados pelas escrituras, falando da perspectiva cristã. A escritura condena o adultério, a escritura condena a mentira, condena o roubo, condena a homossexualidade. A Escritura condena. E se eu crio de acordo com a Escritura, eu crio segundo esse padrão. Mas ninguém nasce ladrão, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce adúltero. Mas todos nós nascemos pecadores. Com a potencialidade para desvios de conduta. Agora, se você deixa... Sabe que a coisa laissez-faire, né? Vai fazendo, deixa fazer, deixa passar, que o mundo vai tocar a sua vida... Você falou, né? Os pais têm que colocar limite. Tem que trazer, para que ela ganhe a sabedoria, né? Porque essa estutícia é isso, é a tolice, é a falta de sabedoria. E ela não conhece o mundo no qual ela está envolvido. Como ela pode definir certas coisas se ela não tem noção, ela não tem conhecimento suficiente para isso? Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetros. E uma das coisas que eu tenho pesquisado muito, como que é investida de dissolver a família judaico-cristã. O pai como cabeça, a mãe auxiliadora idônea e os filhos sendo criados nesse contexto, como o pai como referencial que estava na nossa Constituição. Exatamente. Que era uma coisa do país. E hoje não. Hoje a mãe está ocupando o lugar do marido ali, né, indo... batalhando, ganhando mais, às vezes o pai está recuando, está se anulando ele mesmo, a esposa permite isso que aconteça, os filhos, né, sendo os pequenos imperadorzinhos do lar, né, impondo as suas vontades, os seus desejos, ainda encontra apoio de uma psicopedagoga, ali renomado, vamos dizer, entre aspas. Então, assim, como que é sério essa questão da dissolução da família. E a proposta clara de esquerda, né? Eu sempre falo isso, a proposta clara da esquerda, no Manifesto Comunista, Marx deixa claro isso, a família judaica, ele não fala judaico-cristã, mas ela é a família tradicional, burguesa, tradicional, ela tem que ser destruída. E a gente percebe que isso tudo é para mexer com o quê? A identidade. Perfeito. Porque eu preciso do pai e da mãe na formação da identidade. Se eu desestruturo a família, eu desestruturo esses papéis, né, essas figuras, eu estou desconstruindo a identidade. Se eu desconstruo a identidade, eu consigo conduzir esse indivíduo, né? Porque ele não tem a sua identidade, ele não se conhece. E uma coisa que essa psicopedagoga coloca é o seguinte, que o amor significa que você precisa suprir todas as necessidades. Só que a criança, ela não conhece o que é necessidade, a diferença entre necessidade e desejo. Exato. Né? Então, como que, né, ela mesma vai impor a si própria uma distinção entre necessidade e desejo? Ela vai querer tomar sorvete ou comer um prato de arroz com feijão? Ela pode dormir a hora que ela quiser, ela pode comer guloseima a hora que ela quiser. Ela tem que ter a vida que ela quer. E a mãe... O pai ausente ali, anulado, né, a figura dele nesse relacionamento, e a mãe servindo o tempo todo para que ela fique feliz. Gente, meu Deus, ninguém... Olha, eu como professor, não aguentar uma menina desse na sala de aula... Imagina! Não, e aí você imagine as futuras famílias, onde você terá, né, pessoas que não suportam a frustração, não entendem a frustração, tendo que se relacionar em família e em sociedade, né? Porque não é possível você satisfazer todos os desejos
E se essa pessoa não aprendeu a diferenciar necessidade de desejo, isso fica complicado, né? Não, e é interessante, assim, saber lidar com o não, saber lidar com a frustração é muito importante. Um exemplo, por exemplo, no meu caso, né? Minha filha hoje, ela está fazendo um estágio na UFMG, na área dela, ela é um bolsista ajudando uma pesquisa lá. Ela é graduanda ainda. Estava sem dinheiro para ir. Falou, pai, me arruma dinheiro. Gente, o salário não saiu ainda, que do dia 8 está chegando. Sabe que você junta lá? Eu falei, filho, ó, tem tantas moedas lá em cima, tanto para você pegar o ônibus e tudo. Ué, eu vou ficar agora frustrado. Não, eu não dei valores altos para minha filha. Era o que tinha. E aprenda a lidar com isso. Exatamente. Ué, porque senão, que mundo que ela vai crescer? Imagina, se vivemos em um mundo hedonista como esse. As pessoas têm desejos ilimitados. Se ela é formada para ter sempre o seu desejo satisfeito, o que vai virar desse planeta se nós já estamos preocupados com o fim dele, né, em termos de meio ambiente, etc., sustentabilidade, que são argumentos presentes nessas mesmas pessoas? Fica aí a questão. Pior que às vezes as igrejas também acabam caindo nessa armadilha que a Laura Gutmann propõe. Porque ela as igrejas criam membros como se fossem crianças mimadas. Igrejas não dizem não. Se você não gostar, eu mudo de igreja, né? Não confronta mais com a verdade da palavra. O evangelho da autoajuda, né? Não é da ajuda do alto. Né? É verdade. Então, é buscar na palavra, nós temos que retornar à palavra. Tem muitos que criticam, por exemplo, as igrejas protestantes, e até a igreja romana, que faz o batismo de crianças, né? Porque as igrejas batistas, por exemplo, fazem a consagração, né? Sim. Mas muitos lidam com o batismo de criança ou com a consagração como um ato único. De consagrar a Deus é aquele momento que você leva o filho e tudo. Mas não tem nada de mágico, não é só aquilo, né? A consagração é um estilo de vida. Isso. Então, aquele momento na igreja, você está publicamente, né, fazendo essa declaração, né, seguindo essa direção, assim como Maria também fez com Jesus. Mas a consagração, ela é um estilo de vida. É você como pai, como mãe, caminhar com seu filho, mostrando para ele quem é o Senhor da vida dele, o único que de fato pode preencher a nossa necessidade de amor pleno, que é o que a psicopedagoga diz, né? Nenhum ser humano, nenhum pai, nenhuma mãe consegue preencher a necessidade plena de amor que nós temos, somente Deus. Então, é você mostrar isso para o seu filho, né? Você foi separado por Deus, você é amado por Deus com esse amor incondicional, esse amor pleno, né? Então, eu acho que a consagração é isso. É um compromisso, né? Essa caminhada. Com certeza. Um compromisso de ensinar no caminho. Caminhando junto com o filho, levando a reconhecer que é um pecador, que precisa de um salvador. Ali, a partir do momento, né? Eu estava conversando com a Carla aqui antes de nós começarmos. Esse ano a Esther decidiu por Jesus, fez o curso do batismo e se batizou em julho. Sério? Então, assim, não tem alegria maior, né? Eu me lembro dela ali com 38 dias sendo consagrada, né, ao Senhor, dedicada ao Senhor publicamente, né? Foi consagrado desde que nós soubemos que nós estávamos grávidos, mas ali, aos 9 anos, ela decidindo, tomando a decisão dela por Jesus. E assim, a seriedade com que ela tem levado isso, sabe? Assim, a compreensão dela, de fato, de que ela tem uma aliança com Deus, ela precisa ser uma pessoa separada realmente, a vida dela para o Senhor Jesus. Não tem preço isso, Isso né? é a melhor coisa, né? A minha filha também chama Esther, a minha filha do meio. Elas têm diferenças de meses, né? Da Esther e da Vanessa Almada. E também no próximo domingo estará no grande batismo, né? Que se legal. batizando lá. Vai ser na sede? Vai ser na sede. A agora sua foi lá você... na Barroca? Não, a minha foi na sede, no grande batismo. Ah, tá, porque agora vai ter nas igrejas. Então, a minha Esther será domingo que vem lá na sede. Isso. E eu perguntei para ela, quando ela falou que queria batizar, eu falei, filha, né? Consciência da decisão, conversei, falei para ela assim, me conta uma experiência sua com Jesus. E ela foi lá atrás, uma experiência que ela teve na escola, né? Um dia que ela estava muito triste, porque falou que algumas colegas não queriam brincar com ela. E eu falei, filha, ore, vamos orar, né? E ore. E quando você se sentir assim, peça a Jesus para brincar com você. E nesse dia, quando ela voltou da escola, ela teve essa experiência. Ela disse, mãe, Jesus brincou hoje comigo. Aleluia. E eu falei para ela, como, filha? Mãe, eu estava no balanço, eu comecei a balançar. Eu falei, Jesus, me empurra. E eu senti que eu comecei a ir mais alta e mais alta. Mas ela era pequena, né? Bem menor do que agora, ela está com 9 anos. E ela lembra, foi para ela uma experiência marcante. Então, eu acho que aí ela, né, passou a compreender esse amor que pode nos preencher plenamente. Que nenhum pai, nenhuma mãe, por serem imperfeitos, consegue
né, fazer. E isso é tão forte, a Carla falando aqui, o olhinho dela ficando cheio d'água. É porque quem é mãe mesmo, quem é pai mesmo, sabe do valor que é isso, né? E nós tivemos a alegria do Charles batizar a Esther. Ah, que legal. Então foi assim, extremamente marcante, né? Ter oportunidade de selar a nova vida dela em Cristo, morrendo realmente para o mundo e vivendo para o Senhor. Não tem preço isso, gente, não tem. E só fazendo uma ponte com o que a psicopedagoga disse, né? A gente precisa olhar para Deus como esse Pai perfeito. Ele é o Pai perfeito, né? E sendo Pai perfeito, Jesus veio, morreu em nosso lugar, se tornou homem. Então, claro que como pai, como mãe, nós precisamos olhar para os nossos filhos, nos assentarmos com eles, brincarmos com eles. Mas isso não significa ausência de hierarquia, ausência de autoridade, mas pelo contrário, uma combinação das duas coisas, né? Que é a cruz. Existe a autoridade, existe o vertical, existe sim uma hierarquia, mas existe um reconhecimento do outro com amor. Então, acho que a educação de filhos é assim, é nos espelhando. E quando errarmos, porque somos imperfeitos, tem o caminho do perdão. Eu acho que esse é o caminho para as famílias. Eu vou ter que pedir perdão para a Risa se eu não chamar as perguntas dela que vêm direto da redação. Risa Castro, vamos à primeira pergunta. Olá, Cássio, boa tarde. Então, o que quer dizer a expressão criai-nos na disciplina e admoestação do Senhor? A expressão está em Efésios, né? Criar vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A proposta da psicóloga argentina lá é disciplina zero. E a admoestação também não, né? Muito menos. O que é criar na disciplina e admoestação? Disciplina, a gente muitas vezes confunde disciplina com correção, né? Disciplina é a pessoa ter controle das suas atitudes. Então, a pessoa disciplinada para escovar os dentes, por exemplo, é um desafio das mães. Quantos anos nós, como mães, ficamos lá e pais, né? Vai escovar o dente, até que vai chegar um dia, cada um tem o seu tempo, que ele vai sentir a falta e vai escovar o dente. O banho, o para casa, a rotina, os horários, isso é criar na disciplina. Ou seja, uma criança, ela não tem como mensurar isso. Ela não acha importante tomar banho todo dia, escovar dente todo dia, comer aquilo que precisa, né? Criar na disciplina é isso. Agora, a admoestação, aí vem a correção, a repreensão. Quando está ali, você está ensinando, você já percebeu que aquela criança compreendeu o processo e ela está infringindo aquela regra da família e da palavra, aí entra a questão da admoestação. Mas é interessante que é no Senhor, ou seja, o pai e a mãe têm que estar pautados na disciplina da palavra do Senhor, né, naquilo que a Bíblia nos orienta, né, nos princípios e valores da palavra de Deus, para que eu possa admoestá-los com autoridade. Né? Porque muitas vezes os pais usam dessa admoestação de forma irritadiça, né? E apelam e acabam perdendo ali, né, o controle e perdendo a autoridade. Né? E a autoridade, ela precisa ser feita em amor. Me compartilha aqui, Vanessa Almada. Sim. Porque assim, você lidou com criança, filho dos outros, assim, anos. Sim. E com a sua filha, é diferente de mostrar o filho dos outros para mostrar a própria filha? É mais difícil? Acho que a gente fica mais rigoroso, sabia? Porque como eu tinha várias experiências e via o resultado de crianças que não eram admoestadas e crianças que eram extremamente, outras que eu via que era um ponto de equilíbrio. Hoje, em casa, o meu desafio realmente, assim, igual com relação à escola. Eu falo com ela, filha, não admito que tenha reclamação sua vindo da escola. Porque eu já estive do outro lado muito tempo, eu sei o desafio de ser professor, eu sei o desafio de ser coordenador. Então, você precisa respeitar essas pessoas. Elas são falhas, elas têm realmente limitações porque são humanas. Mas ali, elas precisam ser honradas e respeitadas. Então, assim, o meu desafio, eu vejo, e agora filha de pastor de uma igreja pequena, né, igual ela, pai, eu quero cantar no louvor, vou chegar lá e vou cantar, não. Você vai conversar com o líder do louvor, você vai perguntar para eles que dia que você vai ensaiar, se você pode apresentar. Não é porque você é filha do pastor titular da igreja que você pode infringir. Exatamente. Então, esse desafio é muito grande, né? Ela se sente parte dela, ela ajuda a recepção, ela ajuda a lavar um banheiro, ela ajuda a cuidar do kids, ela é participante conosco, mas dentro da hierarquia proposta
pela igreja. Ela não é uma criança diferente, nem tem um tratamento. Isso é um desafio. Porque os próprios membros, tadinha, filha do pastor, tão bonitinha, né? Gracinha. Não, ela vai passar por todo o processo. E isso é ensinar no caminho, né? Então, se você é o primeiro a infringir as regras que você coloca, você não está ensinando no caminho certo, você está ensinando no caminho errado. Perfeito, Então, ensinar no caminho é isso, é você ter essa vida que você vai conduzir e usar todas as experiências para o ensino. Né? Então, essa, né, como a Vanessa citou e tantas outras que a gente, né, vivencia no dia a dia, use isso como ensino. Né? A Bíblia fala que ao deitar, ao levantar, né, ao sentar à mesa. Uma dificuldade o também. tempo inteiro. É você colocar os participantes da é. vida, porque disciplina está ligada à palavra treinamento. Então, você está treinando. Nenhum atleta vai chegar lá no dia da competição sem treinar. Então, um pai e uma mãe, ele está treinando o filho, né? Preparando ele para a vida. Então, cada circunstância que é pequena aos nossos olhos de adulto, né, para a criança, ela se tornará em outra dimensão, né, como as nossas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.